Olá a todos, estamos na Praça do Imigrante. É um lugar identificativo, de sentimento, de todos aqueles que são pertença entre os Açores e o Canadá. Foi há 70 anos que a imigração chegou ao Canadá, por tal facto, viemos colher testemunhos de famílias em São Miguel e na Terceira. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Eu sou a Maria dos Anjos Muniz, natural da Lagoa, São Miguel, e vim para o Canadá em 1956. Olá a todos, mais uma história. Hoje, o pioneiro que chegou em 1954. A própria filha, Maria dos Anjos Borges Muniz,
mostra como foi a vivência do homem no Canadá. O retrato da família. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sra. Dona Maria dos Anjos, obrigada por nos acolher no seu aconchego. É um gosto saber que chegou já há muitos anos. Sim, já há muitos anos. Cheguei para aqui com 7 anos. 7 anos. Não, eu tinha 7 anos quando meu pai saiu em 1954. E cheguei para aqui com 9 anos. Já com 9 anos. E assim foi a minha vida desde sempre. Exatamente. E então veio o pai primeiro e depois a mãe? Em abril de 1954, meu pai veio nesta imigração que era 1000 homens que saíam da ilha de São Miguel, 1000 homens, e meu pai era um deles. Mas os senhores que forem escolhidos tinham que ter entre 25 e 35 anos, com muito boa saúde, bem inspecionados e sem família, tinham que vir sós. E então... Não vinha esposa, não vinha filhos. Meu pai esteve aqui 18 meses, sozinho, e depois é que nós viemos. Meu pai veio de barco, em 54. Então está-me a dizer que o seu pai era um pioneiro. Ah, com certeza, mas mesmo dos primeiros 1000 homens que saíram da ilha dos Açores, da ilha de São Miguel. E foi o primeiro 1000 homens que saíram. Então o seu pai chegou, acomodou a família para receber. A senhora tem uma ideia quando chegou cá? Como é que era quando chegou cá? Eu era pequenina, mas tem alguma memória disso? Tenho memória e não posso dizer. Quer dizer, a minha grande alegria era de ver meu pai, ok? Foi uma alegria enorme, mas depois eu fiquei muito triste. Chegamos aqui no mês de outubro, e aqui no mês de outubro já é muito frio, e meu irmão, que tinha um irmão que tinha 22 meses quando veio também connosco para aqui, e a gente estava vestidos de branco, de roupa, foi um gelo, foi um primeiro inverno muito, muito difícil, até, para dizer a verdade, eu não cresci 1 milímetro naquele ano. Eu vim de lá toda cor de sol, que andava muito nos jardins, e cheguei a cabo de um ano aqui, fiquei branca como a papel, nem cresci 1 milímetro. Minha mãe ficou muito triste. Minha mãe, ela, na sua tristeza, ela ganhou aí uns 20 quilos. Minha mãe ganhou. E foi uma espécie, não foi uma depressão, mas foi uma tristeza. Um choque, não é? Um choque, porque tinha deixado tios, avós, família, muita família, minha família toda. E meu pai veio para aqui e nós, para uma terra completamente que a minha mãe não queria. Minha mãe não queria vir, porque meu pai, quando ele deu o nome para a imigração, ele deu sozinho o nome. Sem ela saber? Sem ela saber. E minha mãe foi terrível.
Mas, bom, ela, como boa esposa e mãe que era, tem 2 filhos e tem que seguir o meu marido, não é? Para esta terra, que não se conhecia nada desta terra, era uma terra até de gelo, era uma terra fria. E nós tivemos um ano, até eu começar a ir para a escola. Ali eu passei o outubro até o 8 de setembro, e ali fui para a escola. E as coisas tornaram-se mais agradáveis para mim, porque na escola era um convento de freiras. Eu não estava no convento, mas a escola era num convento e era freiras. Só Sainte Croix, que ainda hoje existem. Está-me a dizer que vieram logo para Laval. Logo para Laval, chamava-se Saint-Martin. Saint-Martin. Viemos para Saint-Martin, havia a igreja, Saint-Martin que ainda lá está, havia, meu Deus, uns farmos à beira, que chama-se hoje Sainte-Dorothée, e não havia mais nada, era muito pequeno, Saint-Martin era muito pequeno, e viemos diretamente para ali. Meu pai alugou uma casinha na rua Antonio, que é mesmo ali pertinho, um bangalô muito pequeno, muito frio, nós não estávamos habituados, era difícil. Ali, depois fui para a escola. Na escola, então, foi um grande prazer para mim a escola aqui. Eu fui recebida aqui, no Quebec, pelos quebecois e as freiras, que eram as professoras, que me deram uma atenção, que era a única criança que estava aqui. Eu estive sozinha anos e anos na escola, sozinha portuguesa. Pois, a senhora tinha comentado comigo que, segundo aquilo que era a integração dos portugueses, foi a primeira criança a ser inserida numa escola no Quebec portuguesa, de origem. Sim, senhora. Foi porque meu pai, quando veio para aqui, já era avançado, já tinha 30 e tal anos. E a maioria que vieram eram mais jovens. Meu pai já tinha, os outros imigrantes que vieram com ele tinham filhos mais pequenos. Então, era mais velha. Já com 9 anos cheguei aqui, com 9 anos, e foi por isso. Mas eu tive uma integração que, tanto que adorei, e se tivesse tido uma filha, ela tinha ido para o mesmo tipo de escola, porque era um ensinamento, exemplo. Uma disciplina, um respeito, uma coisa que hoje, quando eu olho para o mundo de hoje e vejo, eu fico fica perdida no tempo. Perdida no tempo. Como é que isto mudou tanto? Como é que esta província de Quebec mudou tanto? Como é que se tornou tão falta de humanismo, falta de toda a gente contra uns, contra outros? Não acho nada bonito. E não existe em mim esta sensação de dizer, aquela é rica, aquela é pobre, não existe essa parte em mim, mas existe hoje no mundo de hoje, quase que vamos para duas classes, o materialismo e falta de humanismo, falta de uma grande falta que o Quebec que eu conheci em 1956 era um paraíso, mesmo se não havia, porque não havia todos os produtos, a gente ia fazer uma magazinagem, a gente não achava nada. Achava maçã, banana, laranja e era só. Quer dizer, mas eram felizes. Neste ponto, era muito pequenino, não havia essas grandes lojas, esses grandes. No tempo era Steinberg, o Dominion, as pessoas que no tempo vão se lembrar disto assim, o Dominion e o Steinberg começou a vir essas grandes lojas de onde comprávamos essas grandes importações, já vinha do México, vinha dos Estados Unidos, mas o Quebec de 56, na escola não se falava senão francês, porque se tu eras católica, aqui no Quebec, se tu vinhas imigrante católico, tinhas que ir para a igreja, para a escola católica.
Agora, se eras protestante, porque eu tinha uma amiguinha minha que veio de Toronto, era protestante, ela tinha que ir para a inglesa. Foi para a escola inglesa, que não havia inglês católico ainda. O católico era só em francês. E ali eu fiz os meus estudos, foi tudo em francês. A seguir disto começar, e os quebecoises não tinham problema nenhum. Eu vivia com os quebecoises de Souche, que se chama... De origem. De origem, todos. Aqueles farmos todos, aquelas pessoas todas de Sainte-Dorothée, aqueles nomes todos quebecoises, Charbonneau, Boyer, Lavoie, aqueles eram tudo quebecoises. E eles já falavam uma palavra de inglês, mas eles adoravam os imigrantes, adoravam. Os imigrantes portugueses, quando se falava que era um imigrante português, eles adoravam-nos. Mesmo hoje em dia, eu acredito que os portugueses tenham uma boa referência. Muito boa referência, muito boa referência. São muito hospitaleiros, são pessoas muito trabalhadoras, muito limpas. Eu assisto no meio, porque mesmo se vivi num mundo diferente os meus anos todos, sempre disse que era portuguesa, de origem, sempre. Nunca, e falei sempre português, não é o português que se eu estivesse na escola lá, não é? Mas foi um português que aprendi com meus pais, que aprendi em casa, mas continuei sempre a dizer que era portuguesa para todas as minhas amigas judeias, que eu tive no mundo casei com judeus e fiquei neste mundo muitos anos, mesmo estas pessoas, era o português sempre para mim, primeiro. A música, o interior de meus pais, a casa de meus pais era uma casa alegre, era uma casa, ainda se vê aqui hoje as guitarras que era de meu pai, a música, era sempre, dentro do nosso interior, fomos sempre muito portugueses, muito. Havia convívio, não é? Um convívio muito bonito. Agora, eu, que me desviei-me um bocadinho e casei com os judeus, a sua vivência foi um bocadinho... Eu vivi um outro lado, um outro lado do Quebec, se a gente assim pode dizer, um outro lado... Outra cultura. Uma cultura diferente, que eu gostei muito, mas que, afinal, a cabo dos muitos anos, a sua vida foi noutra direção. A minha cultura falta-me. Eu gostava muito de voltar um bocadinho atrás para sabermos qual era a profissão do seu pai. Como é que era o iniciar dele no Quebec? Bom, eu vou fazer o histórico rapidamente. Meu pai chegou aqui em abril de 54. Já estavam os farmeiros, os donos dos farmos aqui à espera dos imigrantes para trabalhar. Mas já vinham com um visa permanente, não era como um trabalhador sazonnier, era um visa permanente. Sim. E meu pai foi trabalhar aqui para Sainte-Dorothée, para os Charbonneaux, que ainda lá estão os comércios todos deles. Se for ao pé do Messalão, vai ver os comércios Charbonneau, aquela família toda, foi os primeiros trabalhos de meu pai. Porque meu pai tinha uma escolha na imigração, disserem, ou você vai para as linhas do ferro, para o norte, ou você vai para cultivar, para a agricultura. E meu pai, como era um homem que era dos vinhos, meu pai fazia vinhos, meu pai gostava muito disso. E então meu pai disse, bom, eu vou para a agricultura. E foi para a agricultura e começou a ganhar $80 por mês, a trabalhar sol a sol e a viver em casa do patrão. Dormia, comia, estava tudo incluído. Depois, abriu-se um pouco de construção em Saint-Martin, que é Laval, Chaumadé. Sim. Foi de Saint-Martin para Chaumadé, agora Laval, não é? E abriu-se uma construção ali, um quebecois, e convidou meu pai. Ele via que ele era conhecido do patrão e ele disse, bom, tu não queres vir ganhar $1 a hora para trabalhar na construção, construir já casas. Nessa altura. $1 a hora. E meu pai, claro, meu pai estava a juntar aqueles dólares todas para passagem para nós, já viemos de avião, meu pai estava a juntar aquele dinheiro todo. E, vai. E meu pai começou a trabalhar na construção, na rua
Notre-Dame, em Chaumadé-Laval. Meu pai comprou um bangalô pequenino ali, logo à entrada quando se entra na rua Notre-Dame. Meu pai comprou um bangalô diretamente do construtor por quem trabalhava. Ao pé da Igreja Portuguesa. Nessa área. Mais cá para baixo. Mais ou menos nessa área. A Igreja Portuguesa não existia. Ainda a igreja não existia. E então meu pai comprou ali e ficámos todos muito contentes. Aquela casa já era uma casinha nova, era um bangalô, mas muito engraçado. É que cresci lá. Anos depois, meu pai, morámos ali uns anitos, meu pai na construção, assim e tal, e eu depois meu pai abriu um restaurante. A senhora falou-me exatamente disso. Meu pai foi o primeiro português que abriu um restaurante e que teve uma cantina mobile. Que andava na rua. Que andava na construção do Lar des Ormeaux, que é hoje... do Lar des Ormeaux foi construída e meu pai era ele fazia o serviço de cantina naquela vila toda do Lar des Ormeaux. Era Montessor, Monte-Saint-Jean, Monte-Saint-Charles, aquilo tudo era a área de meu pai do West Island. E é pequenina, sim. Pequenina, era muito interessada em comércio e com 12 anos ajudava o pai. Nas férias do verão, eu não queria férias, eu queria estar a trabalhar com o meu pai. Eu trabalhava com o meu pai. Trabalhei muitos anos com ele. Eu estudei, mas de verão ela trabalhava com o meu pai. Então meu pai, dali... Mas espera, qual era a venda que o seu pai fazia na cantina? O que era que ele vendia? Hot dogs, hambúrgueres, sanduíches, batata frita. Mas meu pai tinha a cantina, mas tinha também até tenho ali a fotografia, tinha uma cabana, não se podia chamar restaurante, aquilo era uma relote, de onde se fazia a comida. Sim. E minha mãe. Ela ajudava a preparar? Ela ajudava a preparar. Ela disse já, porque no primeiro verão que meu pai fazia isso, eu vinha para casa com um grande saco de dinheiro e minha mãe, ela ficava... E meu pai disse, bom, ela agora vai para a escola, eu não tenho ninguém, vou deixar só a cantina com produtos como Mae West, Joe Louis, Coca-Cola e aqueles... Sim. Já não tinha o quente, o hot dog, o café. E minha mãe, como vi que aquilo era lucrativo, ela disse, bom, então eu vou. Mas como protesto. Ela veio como protesto. E ficou anos e anos, meus pais, ganharem muito bem a sua vida assim. Meu pai... E compraram esta casa? Não, meu pai comprou outras casas. Meu pai comprou um duplex na rua Notre-Dame, que ainda lá está, que eu vendi há pouco tempo. Minha irmã e eu vendemos este duplex há pouco tempo. Quando José faleceu, meu marido quando faleceu, eu já não podia me ocupar mais de... Meu pai tinha apartamentos, 6 apartamentos em Chaumadé. Não, meu pai era um homem de negócios. Business. Meu pai adorava. Ele era uma pessoa conhecida, qual era o nome de família? Muniz, Bento Muniz. Bento Muniz, yeah. Meu pai era por exemplo, quando começaram olha, a Jordelina Benfeito, a nossa Jordelina, meu pai foi o primeiro guitarrista dela e mais um outro senhor. O senhor Gaipo. O senhor Gaipo? Era o senhor Gaipo, ele conhecia o senhor Gaipo e tinha um outro senhor, quando era o senhor Gaipo, era meu pai. Não me lembro do nome, mas ela começou, foi com meu pai. Meu pai, para a nossa Jordelina, foi um dos primeiros para tocar guitarra quando ela cantava. Meu pai foi um dos primeiros a tocar com ela. Depois meu pai começou a ensinar aos miúdos e ela tinha muita saída e meu pai não era assim, meu pai deixou, depois foi outros senhores que se ocuparam e depois ela foi mais, mas quando ela começou, o princípio dela foi meu pai. E muitas vezes meu pai dizia, não, eu disse, não está bom, não estás com boa nota. Meu pai tinha um grande ouvido para a música, quando ele dizia, não está na boa nota, yeah?
Onde é que o seu pai ia tocar? Qual eram os lugares? Era o Solmar ou outras casas? Não. Meu pai nunca tocou não. Meu pai não queria nada disso. Meu pai queria, era um hobby. Era para brincar, era para uma brincar com os seus brincadeira. amigos. Ali ia para a igreja, para a nossa igreja de Favrou. Sim, um convívio. Notre Dame de Fátima. Era convidados, por exemplo, para ir à Casa Açores. E a uma outra casa, acho que era em Gatineau, Ottawa, lá uma comunidade fora do açoriana. Ontário. Ou depois ia para a Rive Sud, lá para um outro lugar onde havia um senhor que tinha um gado, não sei, fazia lá festas, matanças, do porco. Fazia assim, mas sempre como amador. Meu pai nunca foi profissional, não se considerava, não ia profissional. Mas ele sabia que tocava bem? Meu pai sabia, meu pai tocava muito bem, mas não queria a responsabilidade de estar aqui e ali. Mas ali, quando chegou, por fim, ali com o grupo folclórico, ia para muito lugar, ia para meio das tantas vezes que ele ia para Ontário, era chamado muitas vezes lá para ir, quer dizer, era um grupo engraçado. Ele começou com este grupo e foi até ao fim. Ele teve uma homenagem bonita na Casa Açores quando ele quer dizer, ele faleceu em 2007 e ali fizeram uma homenagem a ele na Casa Açores. Foi muito bonita. E assim foi. Em 2007 foi ele-se embora, com 89 anos. Mas enquanto o pai ia para a sua lida diária, a mãezinha ficava em casa. Vocês iam para a escola? A mãezinha estava trabalhando no fazendo. Os primeiros anos não, mas depois quando meu pai pegou nesse restaurante para fazer esta cantina, minha mãe trabalhava lá. Mas chegava a casa para vos receber da escola, não era? Mas depois, muito pouco depois de chegarmos aqui, minha avó, a mãe da minha mãe, não suportava ficar lá sem nós. E ela veio logo para aqui. Minha avó veio para aqui talvez 2 anos depois de nós. Foi chamada. Ela veio para aqui em 58, 59. E ela estava em casa e tomava conta do meu irmão quando chegava da escola. Meu irmão era pequeno. Quando chegava da escola, minha avó estava em casa. Mas minha mãe também. Minha mãe nunca, meu pai, as cantinas e os comércios dele nunca foram à noite e nunca foram um fim de semana. Nunca, no domingo ele abria nada. As pessoas diziam, mas tu vais fazer negócio no domingo? Não, domingo é o dia do Senhor, eu não faço nada, não abro restaurante nenhum. Comprei uma casa ali em Saint-Julien, que é uma casa de verão. Mandou construir uma casa de verão. Fora de Laval. Fora de Laval, em Saint-Julien, que é para o lado de Raden, que é mais conhecido. E nós passávamos os fins de semana todos lá. Gostava? A minha infância toda. Adorava. Depois deixámos de ir porque eu comprei uma casa no Rio, em Saint-Agathe-des-Monts. Muito bonito. E eu depois, toda a gente vinha para a minha casa, meu pai disse, bom, agora nós também vamos para a tua casa, vamos vender esta. Quer dizer, fomos assim. Mas meu pai era muito ativo na questão do comércio, de vender. Meu pai tinha sempre ele era naturalmente um comerciante, meu pai. Era um homem fiel. É muito guerreiro, não tinha dedicado. Não tinha medo de comprar, de vender, de comprar apartamentos, de vender apartamentos. Meu pai era muito esperto para isso, muito esperto. O que é que a senhora mais apreciava, porque se aprende desde quando chegava da escola, a avózinha preparava as coisas para vocês terem então aquilo que era necessária atenção, com a avó, depois a mãezinha. O que é que mais apreciava na sua avó? O que era que ela fazia que vocês ficavam sempre com aquele sentimento profundo ligados à avó? Ainda hoje, foi de minha avó para minha mãe, para mim e para o meu filho mais velho. Vi aprender aqui na minha casa, quiserem vir me ajudar para o Natal, para aprender as comidas das avós, da bisavó e da avó. E qual era? Tudo. Era o polvo açoriano, era como é que se chama? O peru,
minha avó era puro, era o peixe, qualquer peixe, que a gente gostava de peixe também, muito peixe, e arroz doce, até hoje, a massa, o chouriço, a morcela. Meu pai chegava aí a tal senhor matava um porco e lá vinha o porco para casa, era comida. Metia no congelador, não era? Para guardar. Ali, todo o ano, e depois vinha um quarto de vaca também, e havia muita fartura. Meu pai tinha 3 congeladores na sua casa. O seu pai esteve envolvido no Espírito Santo? Meu pai nunca foi mordomo, porque minha mãe não achava. Minha mãe não. Quer dizer, naqueles anos, meus pais trabalhavam muito. E lembra-se que nos primeiros anos que eles estiverem aqui não havia mordomos, não havia igreja portuguesa, não havia nada disso. Isto há muito pouco tempo, essa coisa de. Isto há 25. Eu diria 25, 30 anos, não está aqui há 50 anos essas coisas, essa ligação portuguesa toda. Foi ao longo do existia tempo? Fez-se? Não, meu pai, até por acaso, meu pai e minha mãe não, e era a igreja canadiana, a Saint-Martin, a igreja à missa, todos os eventos era na igreja portuguesa, não havia igreja portuguesa. Não havia. Até ser construída pelo Padre Araújo, não é? Meu pai ajudou muito a igreja portuguesa, e dali continuarmos, mas minha mãe tinha sempre uma coisinha para a igreja quebecoisa também. Minha mãe gostava muito da igreja de São Martim, porque tinha sido original, porque minha mãe teve dificuldade de adaptação ao princípio, e depois quando se adaptou, ela ficou tão habituada que depois já era difícil mudá-la. Fazia parte dela. Ela foi mudando devagarinho para a igreja portuguesa, já era uma parte dela. E fomos, a igreja portuguesa, meus pais iam sempre até ao fim. E interessante, quando meu pai faleceu, a igreja portuguesa estava em obras. E o serviço do meu pai foi na igreja quebecoisa, São Martim. Não tinha que ser. Mas estava em obras. Não puderam fazer o funeral do meu pai. Alguma vez a senhora se percebeu que o seu pai foi uma grande ajuda para famílias que tiveram necessidade, ou monetária, ou a nível de atenção para com eles? Sim, com certeza, meu pai foi uma pessoa, ele dirigiu muitas pessoas que vierem para aqui, depois, imigração, depois cartas de chamada, famílias, meu pai sabia que uma pessoa chegava e precisava de qualquer coisa, a gente todos, ajudava-me sempre. Meu pai foi muito importante na integração. Na integração de muitos amigos deles que vierem com ele, mas também era interessante, que meu pai integrou-se incrível aqui no Quebec. Meu pai adorava o Quebec, o Canadá, e ao mesmo tempo tinha alguns amigos que estavam-se a desviar assim da família um bocadinho, e ele, não, puxava. Tua família está lá, vem para cá, tua família, vem para cá. Eu tive conhecimento disto, porque as pessoas estavam-se a desviar um bocadinho das famílias que estavam lá em São Miguel, e meu pai, não, muito familiar, meu pai, ali, tens uma mulher e filhos lá, não te esqueças, meu pai meu pai foi muito íntegro nesta parte da família, meu pai era um homem de família, e tudo que podia-se fazer para qualquer pessoa, mas ele tinha 6 irmãos, todos que queriam vir vinham. Meu pai chamava todos, famílias, para a casa dele, para a nossa casa. Meu pai ajudou muita gente, pagou passagens a muita gente também que
não conseguiria chegar cá e ficar assim, mas meu pai era um homem assim, muito forte na cabeça. Muito humano. Muito humano, yeah. Um grande, para mim, era uma torre forte. Entretanto, o tempo passa, a senhora começa a ter uma profissão, não é verdade? Foi à escola, como todas as crianças, e mais tarde tem uma profissão. Eu tenho muitas. Tem muitas? Tenho muitas. Primeiro curso que eu tirei era para ser hospedeira. Mas... Era para ir ver os Açores. Hospedeira, mas meu pai paga-me o curso, que era um curso preparatório, no tempo era um curso preparatório, na Air Canada, e chegou o momento de voar, meu pai, mas não, meu pai não, não, mas eu pensei que isso era para pessoas hospedeira no aeroporto, a minha filha não vai voar, e assim foi, deixei. Depois havia aqui uma loja que existia no meu tempo, que chamava-se Guano Busquet, as pessoas do tempo vão se lembrar, e dava os cursos de decoração. E papá, eu vou ter um curso de decoração. Mas meu pai, desde pequenina, andava-me sempre a dizer, tu vais ser cabeleireira. Tu vais ser cabeleireira, porque eu andava sempre com as bonecas e com os penteados e com as coisas. E eu não ligava, não sei. E depois fui para a decoração. Decoração interior, fui para a Agent d'Immeuble. Tirei o meu curso de Agent d'Immeuble, passei o curso, tirei tudo. Também não queria, porque era o domingo, tinha que visitar com os clientes ao domingo, a família, depois faltava o jantar de família do domingo, que na nossa casa era tradicional. O jantar era depois da missa, havia o jantar do domingo ali para a família e ninguém faltava. Sim. E lá, e se começasse a ir visitar casas ao domingo, e deixei isso também. Depois, fui para a cabeleireira. Fui para uma escola, e ali, meu pai é que teve razão, até hoje. mas foi muito triste um tempo para mim, porque as professoras que tive, mas tu só foste cabeleireira? Com as tuas notas, com os 90% e 95%, e tu só que... E tive uns tempos que eu ficava muito triste, porque só cabeleireira era uma coisa que não tinha importância nenhuma, era um trabalho que, para as pessoas que tinham-me conhecido na escola, com as minhas notas e com a minha capacidade, e meu pai, e minha mãe, não, meu pai foi sempre, não interessa, tu fazes o que tu gostas. Muito importante. Porque meu pai disse sempre, tu fazes o que tu gostas, tu fazes sempre o que tu gostas, porque o que tu gostas, tu vais fazer até o fim. O que tu não gostas, tu vais deixar. E foi nessa altura que conheceu o seu marido, não é? Yeah. Ele olhou bem para si, não foi? Olha mesmo. Com muito gosto. Com muito gosto. Para ele era da raiz judaica, não é? Lembro-me quando a Jordelina soube que ia divorciar deste marido, a nossa Jordelina ficou doente. Mas tu vais deixar o teu marido, aquele homem, a tua vida, quem é que tem a tua vida, a tua casa, e vê, porque eu vou regressar às minhas origens, é preciso regressar às minhas origens. À cultura, não é? À minha cultura, Mas já foi tarde para mim, E a ironia do destino faz com que a senhora... Encontro o José, português, açoriano, de São Miguel. Nós viemos ao pé de um do outro lá, nascemos. Ele veio com 17 anos, mas eu com 9, e ironia do destino, ele divorciado em 1987, e eu também, se nós conhecemos, e eu depois juntamos, e foi até a morte, foram 32 anos. Até recente, mas tem 2 bonitos filhos, com as suas vidas também. Tem 2 filhos que foram os melhores que lhes podia dar.
De raiz judaica. Da raiz judaica, os pais. Os pais. Yeah. Mas eles são, eu posso dizer que eles são metade realmente. E qual é o interesse dos seus filhos para educar os netos? Português. Eles têm a mistura ou é a cultura portuguesa? Portuguesa. Até quando... Interessante que eles, quando falam com alguém, a primeira coisa que eles dizem é ser português. Mas eles fizeram o bar mitzvah, que é ser adulto eles são judeus, exatamente. Mas interessante que eles não se revêem, talvez porque os isso é agora, mas um dia mais tarde poderão recordar com muito apreço, porque nós nunca esqueceremos de onde viemos. Pois, claro que não, por mais que a vida nos faz caminhar, mas nós voltamos sempre à raiz. É uma verdade. Eu quis visitar um outro mundo que eu gostei muito e não me arrependi nem 5 minutos. Tive 2 filhos extraordinários, vivi na comunidade judeia com muito prazer e muito boa vida, mas senti a necessidade de regressar. E os meus filhos, quer dizer, 32 anos que eles viverem com o José português, eles tornarem aquela parte toda portuguesa agora. Agora eles são realmente portugueses. E os seus netos? Os seus netos? Meu netinho, ele refere-se, eu também sou português. Ele compreende, ele não fala, porque ele fala as 2 línguas perfeitamente bem, francês e inglês, porque a mãe. Os meus filhos foram para a escola inglesa porque o pai, se um dos parentes, aqui é a lei do Quebec, se um dos pais, se fosse por mim, eles não iam para a escola inglesa porque fui educada em francês. Mas como pelo lado do pai, que foram à escola inglesa, eles não tiveram problema. Mas eles são bilingues, perfeitamente bilingues, e o meu neto também. Qual é as perguntas, ou quais são as perguntas que o seu neto faz à avó? Tudo. O que é que ele quer saber? Tudo. Temos aqui uma tradição, ali naquele quarto de jantar ali, a gente tem aqui a tradição familiar. Meu irmão, tenho um irmão, que veio para aqui pequeno, com 22 meses, como eu já disse. A gente senta-se ali à mesa e a conversação é a história, como é que era o vovô, como é que era a vovó, o que a vovó dizia, o que é que o papai dizia, o que é que não pai. Os meus próprios filhos perguntem-me, sentem ali à mesa, nós discutimos sempre, e às vezes o pequenino, eu posso me levantar da mesa, eu já tenho 14 anos, e o pai diz, não, e tu ficas aqui, isso é a tua história. Isso é a tua história. É muito importante a história. Eles conhecem a história do avô, da avó, da bisavó, É muito importante para nós e temos conversações muito animadas sobre isso aqui aos domingos ou assim, as festas, todas as festas aqui nessa casa se faz aqui. E vocês reúnem-se? Todos, sempre. Sempre, não falha ninguém. Se têm que trabalhar, não vão. Mas há momentos que a família está sempre presente, que é o Natal e mais quando? É sempre. O Natal, o primeiro dia do ano. Eu tive aqui 4 dias de Natal, o primeiro dia do ano. 2 dias de Natal, 2 dias de primeiro dia do ano. Aqui. A Páscoa. A Páscoa. É linda. Os aniversários deles, de todos, mesmo de meu irmão, eu faço aqui. Porque eu agora estou sozinha aqui, tenho mais tempo, não é? Eu faço tudo. Eu tenho ajuda aqui, mas eu faço tudo, eu faço a comida toda. O que é que a senhora gosta de cozinhar quando junta a família? Há sempre alguma coisa que a família aprecia sempre? Olha, não há jantar nenhum aqui que se faça sem então a entrada de polvo açoriano. Não dá que fugir. Chouriço e morcela e polvo açoriano. Vai buscar o chouriço? Depois que saia roast beef ou seja lá o que for, peru ou outra coisa, que eu gosto muito de peru, mas roast beef. Mas primeiro tem que haver aquelas coisinhas portuguesas todas. Os meus filhos, meu irmão,
Minha irmã faz uma encomenda especial. Ela diz, tu é que fazes os gostos da mamãe, que é da nossa mãe, tu vais-me fazer coisa, e ele depois leva o resto para casa, porque a esposa dela é italiana, é outra cultura, mas eles estão mesmo agarradinhos àquela comidinha açoriana portuguesa, mesmo. Yeah. O que é que a senhora prepara no tempo do Natal? Quais são as vossas tradições da casa? Aqui, as tradições minhas aqui, desde que minha mãe começou, foi, minha mãe fazíamos sempre, era no 24 à noite, o Réveillon. A gente habituamos ao Réveillon, não é tradicional português, eu sei, porque o português, eu acho que é bacalhau naquela noite, nós não fazemos isso, nunca. Fizemos sempre, minha mãe fazia a tradição do 24, a gente comia à meia-noite. Não era meia-noite, era depois da missa do Galo. Exatamente, da missa do Galo. Yeah. E o que é que comiam? Minha mãe sempre era o peru, o pulvo, era o roast beef, que meus filhos gostam muito do roast beef, carne assada à portuguesa, carne assada, comidas, podia ser lagosta, podia ser os camarões. Os camarões portugueses ali no salteados, com alho. Era um buffet enorme. Todos os anos, e eu fiz o mesmo aqui este ano, é todos sempre. Olha, e a Páscoa? Vocês vivem a Páscoa como no continente? Não, aqui habituamos, quer dizer, a nossa família habitua-se ao jambon da Páscoa e ao peru da Páscoa. Estamos muito nessa coisa de... Porquê? Porque aqui no Quebec, os primeiros anos, quando minha mãe... Meu pai, depois da cantina, teve um outro restaurante onde fazia-se comida quebecoise. Um outro ao lado, mais um. E o chefe era quebecois, Monsieur Duplessis, ele ensinou a minha mãe a fazer muita coisa quebecoise. O jambon da Páscoa, e minha mãe, ela gostava de fazer aquilo. E minha mãe fazia a Páscoa à canadiana às vezes. Yeah. Mas sempre com as entradas portuguesas, os chouriços, as mostelas, o polvo e aquela coisa toda. Mas ela fazia sempre aquela comida que os meus filhos também estavam habituados. O Thanksgiving, a Ação de Graça. Um ano não se fez a Ação de Graça, o meu filho chorou. Não fizemos a Ação de Graça. Bom, quer dizer, temos tradições muito. Numa noite de festa há sempre lugar para a música. E tem aqui o piano. Eu sei que é habilidosa nisso. Tirei alguns anos de curso aqui no piano, mas houve um corte na minha vida quando meu pai faleceu, em 2007. A minha vida, a minha alegria interior da música, eu só fiquei com as lembranças. Eu já não continuei a tocar o piano. Não era capaz de me sentar com alegria para tocar o piano. E meu pai faleceu, morreu comigo o piano. Mas eu sei que o piano já teve interesse em quererem ficar com ele. E a senhora não se desprende dele. Não. Eu sei que este piano, só foram 4 pianos destes que foram fabricados. No Canadá? Sim. E 3 deles estão no museu em Ontário. E quando eu quis afinar este piano aqui, eu tive que recorrer ao senhor, um especialista que teve que ser para este tipo de piano. E o senhor, quando chegou aqui, ele achou muito engraçado e disse: estás aqui? Nós estamos à tua procura no museu. E aí eu disse: desculpe, dá procura. Ele disse: a senhora não sabe? Então ele começou a me tirar a minha história do piano, a me dizer que tinha sido só 4 construídos e que este era estava à espera dele. Mas eu disse: não. Eu disse: olha, quando eu parti, se meus filhos quiserem lhe oferecer ao museu, ok, eles fazem o que eles quiserem, mas aqui o piano não sai daqui. Mas o que não sei também da sua vida é o instrumento onde o seu pai era habilidoso, que é o que tem à sua margem. É este aqui, a guitarra, e este aqui, a viola. Da terra? A viola da terra.
cá está. As Uau, pessoas os dois que conhecem corações. a viola da terra, isto veio direto de Portugal, meu pai mandou fazer isto lá, essas duas. E isto é, dos Açores. o meu recreio. Isto é os Açores representativo mesmo. Bem dos presente. Açores. E esta é mesmo uma coisa Maravilhosa. olha, justamente está aqui a medalha da Casa Açores. Uma é comprovativo. Também mandei vir de Halifax o barco original. Da o chegada Homeland, do pai. o barco. Eu tenho Sim, um barco. sim. Tenho ali a fotografia. É o barco Já vamos vê-lo. O barco e a chegada da. Escrevi para Halifax e eles mandaram-me o original. Uma réplica. A réplica, sim. Do barco original, que era um barco italiano que se chamava Homeland. Primeiro Homeland. navio. Navio Homeland, que foi um horror, que meu pai jurou que nunca mais ele põe um pé no... Aquele ano, mês de abril... Era o Saturnia. Depois foi o Saturnia. O não, segundo. meu pai veio no Homeland. Foi no primeiro. E no primeiro. Ok. Foi o Homeland. E a seguir foi o Saturnia, Saturnia. exatamente. E meu pai jurou que nunca mais nós não vinhamos no barco. Foi uma viagem horrível. Ele contava. Contava, cansava de contar. Meu pai, sabes que eu... Quanto tempo durou a viagem dele? 7 dias e 8 noites, uma coisa assim. Foi tanto, porque o barco não vai... Era ondas por cima de barco. As ondas passavam por cima de barco. Ele dizia... As pessoas estavam de um lado para o outro, doentes mesmo. Foi um Morreram horror. no navio? Morreram alguns? Não morreu ninguém, não morreu ninguém. Morreu. Eles foram para Halifax. De Halifax vieram num trem, no comboio de Halifax para Quebec. De Quebec vieram de outro comboio para Montreal. E ali é que a imigração canadiana estava à espera quer dizer, os empresários estavam à espera dessas pessoas para trabalhar, e ali estava em Montreal à espera. Era a entrega. Era a entrega dos imigrantes todos, Mas foi assim. Olha, e quando vocês se juntavam em família, a mãezinha, aos domingos, e que havia uma necessidade do reencontro, depois do trabalho, a sua mãe preocupava-se sempre com a lida da casa também, para que a filha aprendesse determinadas tarefas. O que é que a mãe mais se preocupava em que a filha aprendesse? Minha mãe foi uma pessoa incrível. Eu vou dizer como eu disse assim, quando eu falei quando meu pai faleceu, minha mãe, eu disse, meus pais foram grandes arquitetos da vida. 2 arquitetos fortes de vida. Porquê? Porque a nossa formação hoje, meu irmão, a nossa vida de hoje, devemos tudo a eles. Aquela força do trabalho, do respeito, da honestidade, aqueles tesouros grandes que eles nos ensinavam, ficarem bem registrados na nossa... E meu irmão, nós tentamos comunicar aos nossos filhos a mesma coisa. Aqueles valores, aquelas tradições, a minha família é muito tradicional, muito tradicional na questão de reuniões familiares. Está-me a dizer que a mãe sabia fazer trabalhos manuais? Tudo. Minha mãe, de métier, quer dizer, minha mãe era costureira em São Miguel. Minha mãe era costureira. Ela costurava para fora. Ela fazia trabalhos minha mãe era costureira. E quando ela veio para aqui, ela não podia, quer dizer, ficou assim, sem coisa, e foi ajudar meu pai a conquistar tudo. E fazia roupinhas para vocês? Fazia a roupa ela? Ela fazia para mim, porque era muito interessante. Minha mãe, quando chegou aqui ao Quebec, imagina, chegámos em outubro, era um gelo, e minha mãe ficava a olhar para as crianças da escola, ela olhava para fora, para aquela neve toda, e ela disse assim um dia, teve tanta graça, mas não há raparigas neste país. E eu digo, porquê, mamãe? Até mas ninguém vestido de vestidos aqui.
tinha tanta graça que ela pensava que... Porque ela vestia a minha roupa, tudo ela que fazia, que era bordados, era folhas, era tudo. E para ela, uma menina tinha que se vestir, ela via aqui. A gente aqui no inverno, imagina no inverno como é que a gente parece tudo rapazinhos, não é? Todos. E ela ficava muito com isso. As meninas aqui são pouco meninas, eu acho, os meninos vestidos. E ela achou uma diferença. Mas, a cabo de 30 anos de Canadá, a cabo de 30 anos, meu pai decidiu de fazer uma viagem com ela um mês, e ela, a cabo de uma semana e meia, já queria vir-se embora, para cá. Então? Faltava-lhe a sua vida, a sua casa, a sua família. Minha mãe tinha uma casa também muito... Cheia, muito, assim, estilo, assim... Com visitas convívio. Ela achou... O que é que vai fazer no hotel? Porque meus pais foram para o hotel, não foram para a família nenhuma, foram para o hotel, até o Hotel São Pedro, naquele tempo, que era o maior hotel lá da vila, da Ponta Delgada. E a minha mãe, o que estou fazendo aqui? Minha mãe era muito ativa, muito trabalhadora. E a sua mãe tinha uma coisa que eu fiquei muito... Fez-me uma certa atenção sobre essa parte. Ela andava a ser muito elegante, o cabelo... Natural, uma elegância... Era arranjado por si? Sempre, desde miúda. Minha mãe, eu fiz-lhe uma permanente com 11 anos. Uau. A ela. Eu fiz uma permanente a minha mãe. Então já tinha a vocação para a sua arte. Que meu pai dizia sempre, mas tu vais ser cabeleireira, tu vais ser cabeleireira. Eu dizia, não, eu quero outros cursos, tanto curso que tirei, tanta coisa. Até fui para a Escola Normal Jacques Cartier, no Boulevard Sherbrooke, estive lá, mas não foi, dei-me para ela. Ela dizia, mas olha para ti, tu não paras de fazer cabelo, tu fazes tão bem. Mas ela estava sempre elegante, com uma postura... Minha mãe, não havia uma semana que ela não fosse ao salão. Fazer a sua manicure, fazer a sua pedicure, o primeiro, e os seus cabelos, sempre. Minha mãe foi sempre muito elegante. A família dela era também muito elegante. O que é que adquiriu da sua mãe, ou o que é que ganhou enquanto ensinamento e hoje ainda faz, ou aquilo que lhe serviu de modelo? 80% de mim mesmo. É, a sua pessoa? Até os meus filhos olham para mim e dizem, mamãe é a vovó? Mamãe olha bem para si. Mamãe está igual à vovó. Mamãe diz as mesmas coisas. E às vezes nem dou por isso, não é? Mas minha mãe foi um exemplo, como a gente diz em inglês, de uma lady. Uma senhora. Muito senhora, a família dela, a família Borges, minha mãe era uma Borges, aquela família era assim, muito reservada. Quem conhecia a minha mãe naqueles anos da igreja portuguesa e das festas portuguesas via a minha mãe, não, ela ia para a missa, ela vestia-se com elegância, com roupa finíssima, ia para a missa e coisa, mas assim as festas depois e coisa, meu pai ficava a tocar, ficava a falar, mas minha mãe, ela verdadeiramente era mais reservada, sempre. E eu fiquei como ela, eu fui assim também. O que é que a senhora mais precisava de ver que os filhos guardassem para sempre enquanto conseguiu ensinar a eles? As tradições, e a vez que a seguir deste Natal, que foi diferente este Natal, porque normalmente meu irmão o fazia, mas este ano foi aqui o Natal, eu fazia o primeiro dia do ano, mas aqui eu fiz tudo. Eu vi que eles, o meu filho Frank, ele disse, mamãe, sabe, a gente partimos de uma tradição nova agora, vamos fazer nós, eu e minhas primas e meu irmão, vamos continuar esta tradição tal como ela é. E é nesta casa. E mesmo a senhora conseguiu adquirir o legado do seu pai, que esta casa é uma herança. Não foi herança. Não eu comprei esta casa. Aí chegou a comprá-la. Yeah. O paizinho obrigou a comprar. Yeah.
Eu tinha vendido uma casa enorme aqui na Willow Tree. Isso era também do meu irmão, não podia ser. Então tiveram que... Não, eu paguei, paguei. Meu pai não levou-me o preço que ele pagou, mas eu paguei, eu paguei e não. Deu-lhe responsabilidade? Não, porque meu irmão, minha mãe foi sempre assim, meu pai. A justiça era, isso é para os dois, não havia, e isto é a mesma coisa comigo. Cá está outro exemplo que eu vejo, no meu testamento, nas minhas coisas, tudo o que eu tenho, é metade, não há diferença. Eu comprei. Herdei agora do duplex, de onde meus pais moravam. Nós herdámos o duplex e outras coisas do meu pai, mas aquilo foi o herdeiro, mas aquilo não, aquilo foi eu. E sozinha. E esta casa, os seus filhos já estão interessados em ficar com ela no futuro? Está marcado, está mesmo marcado. Esta casa é do Frank, do meu filho mais moço. Porque o meu filho mais velho é um gitano. Ele quer morar num condô, que tenha uma piscina, que tenha uma coisa, ele não quer se ocupar. O outro gosta de tudo, ao contrário, o outro quer aqui. Essa casa é dele, aquela pintura que eu fiz da minha família é dele. Ele disse, olha, a senhora é habilidosa na pintura também, não é? Tirei 2 anos de curso de pintura na Universidade de Montreal. Aquele quadro é da família. Aquele quadro da minha família é o completo. Meu pai, e quando olha para ela, faz-lhe uma tensão interior, certamente em dizer aqui é que é a reunião de todos, não é? Aqui é que é a base, e eu penso que em todas as famílias, o que eu peço mesmo a Deus, é que os pais destas crianças todas, seja lá de que raça, de que mundo, que os pais tenham a consciência que são a raiz principal da fortaleza dos filhos. A raiz que aguenta aquele vento forte quando vem, a eles não caírem. É muito importante os pais terem esta consciência e eu não vejo isso sempre, mas ao menos no que a minha família consegui isto, a dar aquela raiz forte e eles, quando há um problema, aqui é que é. A reunião de família, aqui é que é. Porque eu fiz um dever de ter isto como meus pais fizeram para mim. Um lugar safe, quer dizer, estás seguro aqui. Estás seguro aqui. Aqui é que é a família, aqui é que se vem quando há problemas, aqui é que se vem quando há necessidades de falar, aqui é que se vem quando se vem buscar força e energia para trabalhar forte. Foi isso que nossos pais, grandes pais, e não foi só o meu pai, os imigrantes que vieram naquele momento, em 1954, 56 e em seguida, foram homens muito fortes, é preciso ter muita força para vir para aqui. E fé. Fé, então isto é natural, fé, força, trabalhar, trabalhadores. Eles delegarem-nos isto a nós e eu tenho feito o melhor possível para dar isto aos meus filhos. Esta raiz que é tão importante para os nossos filhos se aguentarem com o mundo lá fora, que é duro, que é difícil, que é diferente, que está sempre em evolução. O mundo lá fora destes muros, está uma evolução rápida. Muito rápida. E se nós não preparamos, se a família, os pais, não preparem aqueles filhos até aquela grande raiz forte, o vento leva. E isso não pode ser, não pode. As crianças precisam de saber que têm um lugar seguro na vida, que têm o seguro de certeza, que têm pais que gostem deles, que lhes ajudam no bom, no mau, em todas as ocasiões. Somos sempre pais até à morte. Às vezes os seus filhos já estão, dizem, não, essa mãe até é ir para o meu mausoléu, para a minha mausoléu, que já está lá à minha espera. Sua mãe até lá, até aquele dia onde eles me puseram lá. Portanto, um pai e uma mãe, à vida. A gente dá os instrumentos para eles,
para a vida deles, não é? Eu paguei cursos na minha vida que vocês não fazem uma ideia, os meus filhos querem isso, querem aquilo, mas esse curso não, mas a mamãe sempre pagava os cursos porque eu queria que eles, eu dizia sempre, vocês façam qualquer coisa que vocês gostem, porque se tu não gostas não dura, estás sempre infeliz num trabalho que tu não gostas, estás sempre com a ideia, às vezes vejo algumas pessoas de 50 anos, 55 anos, nossos portugueses mesmo, eu não posso esperar para ir para a pensão, consigo dizer, não, porque não há, a pensão, e quê? Sentar e fazer o quê na pensão? E não está arrependida de ainda não ter largado o seu trabalho? Nem largo. É uma prova. Nem largo, porque porquê? Porque quando tu dizes, eu vou parar de trabalhar, o teu cérebro também para. A tua cabeça, o teu cérebro tem esta comanda, parou. E eu não quero isso para mim, não quero. Parar não. Reduzir, fazer outras coisas. Agora, eu estou a ver para o meu comércio o valor de 3 dias, no lugar de 6, 5 dias, o valor de 3 dias, estou cansada, venho para casa, quer dizer, mas tenho sempre aquela preocupação. Tenho uma outra companhia de investimento, de outra coisa, também me ocupo dali com o meu corretor, que se ocupa das minhas coisas, quer dizer, eu tenho sempre que mexer, o meu cérebro tem sempre que andar, tenho que sempre fazer qualquer coisa, porque o dia que é parar é quando tudo para. Tu dás um comando ao teu cérebro e ao teu corpo, parou. Não quero isso para mim. Não acredito nesta coisa da retrete e da pensão, não. Mudas, procuras outros meios. Eu, por exemplo, agora, se tiver mais tempo, olha que eu não tenho tido tempo para pintar. Não tenho tido tempo. Porque as coisas são assim e depois os meus filhos também. Agora abri um restaurante grande aqui, o Porto Vino, de Cari. Está ocupado lá, muito ocupado lá. E quer dizer, tem sempre coisas. Quando eu quiser fazer menos coisas, eu tenho aqui, olha, tenho uma casa tão grande, tenho uma sala de massagem, tenho um escritório, tenho um quarto, eu tenho tudo. Eu nunca vou estar, eu não sou a pessoa que está, estou sozinha, não. Eu nunca estou sozinha, primeiro eu nunca estou sozinha. Mas tem eu estou rodeada aqui dos meus todos, até dos meus cãezinhos. E tem um ali atrás bem bonito. E aqueles dois estão, o funerário deles está ali. Yeah. E tem também, permita-me dizer isto, uma assistente que lhe dá também um carinho diário, que vem vê-la e que é importante na sua vida também. Ela é o meu anjo da guarda. Eu tenho não é sorte, porque sabes, as pessoas dizem, tu tens sorte, não é sorte, a sorte tu fazes, muito da tua sorte tu fazes, porque ela é tratada, ela mesmo diz, eu sou tratada como uma rainha, eu trato dela como ela seja uma rainha. Se ela tem um ardor de cabeça... Está a falar de quem? Se ela tem, da minha pessoa que me ajuda em casa, da minha empregada de casa. Ajuda. Eu trato-la como... E tenho muita sorte, mas a sorte nós é que lhe fazemos. Ela sabe quem é, não é? Tu és boa pessoa atrai boa pessoa. Se tu és uma pessoa... quer dizer, independente e muito orgulhosa e não fazes caso de emprego. Ela foi com vergonha e disse, não, eu não quero ficar aqui porque eu sou empregada. Empregada o quê? Tu és o meu anjo da guarda, ela é o meu anjo da guarda. Eu faço tudo por ela, tudo, mesmo. Ela merece. Ela merece, porque claro que ela merece. Quem mais merece como empregada que se ocupa de todas as tuas coisas da tua casa. Há muitos anos, não é? Ela às vezes, eu não parti nada. Eu disse, filha, e se tu partires qualquer coisa, és tu a que estás na mão, não sou eu que vou partir, que não sou eu que faço, és tu. Portanto, ela é tratada como se seja uma rainha para mim, porque ela ocupa-se dos meus bens.
ela ocupa-se de mim, ela interessa-se de mim. Ela vai me levar o meu cãozinho, ela vem aqui levar o meu cãozinho, dar um tratamento especial. Quer dizer, é uma pessoa extraordinária. E quando a gente precisa, é preciso dela. O que é também extraordinário é saber se a senhora se sente canadiana ou mais canadiana que portuguesa. Eu vou lhe dizer, isso é uma questão muito difícil para mim de responder, porque eu não quero ofender ninguém e eu não sou pessoa de ofender ninguém, mas eu senti-me mais portuguesa em Portugal, que me sinto aqui na comunidade. Aqui na comunidade eu sinto-me mais canadiana. Mas o meu interior, porque um dia fui às guitarradas, não é? E entrei assim, e as pessoas, eu já não sabia que tu gostavas de guitarra, eu disse, gostavas de música portuguesa, ou falas português? Eu disse, o que é? O que é? Eu fiquei tão... Não me senti em casa. Também, não culpa de ninguém, também estive desviada no outro mundo, também vim quase 30 anos, também é preciso dizer a verdade. Os meus princípios foram no mundo judeu, normal. Claro. Mas quando eu fui para o mundo aqui, não estou falando em Portugal eu sinto-me, parece que seja portuguesa. É a sua terra? E aqui sinto-me mais estrangeira, com o nosso meio aqui, de Montreal, não sei, mesmo Laval. O que é que tem medo que se perca no tempo? Tudo. Está-se a perder tudo. Primeira coisa, a nossa língua. Eu já vi... Está-me a querer dizer que é isso que não quer que os seus netos percam? Não quero que perca a português. Nem cultura, nem língua? Não. Eu não perdi, meus filhos não perderam e o meu neto não vai perder, não quero. A cultura, para mim, olha, ao mesmo tempo, tenho muito respeito por onde vivo, porque vivo aqui, não é? Aqui, no Quebec, estamos a perder o Quebec. Estamos a perder o Quebec de Sus, do original, o Quebec de raiz. Está derracinado, Porque, bom, não se vai agora para a política, mas tem uma imigração muito abundante agora que chega aí e a paisagem está a mudar. A paisagem está a mudar muito. E quando vejo o Quebec de hoje, e se fizer uma pintura, vai ver o Quebec que conheci, e ao lado vai ver um Quebec com uma paisagem completamente diferente. E isto faz-me pena, porque outra a gente quer guardar a nossa raiz portuguesa no nosso interior, nas nossas tradições, ao mesmo tempo eu tenho pena de ver o Quebec nesta paisagem agora, que já não é o que era. E não tem nada a ver com ser racista ou não ser racista, tem a ver com a imposição de certos valores que não pertencem aqui, que não eram daqui, e que até mesmo no meio mundo o quebecois de Sus está mesmo triste a perder os seus próprios valores e raízes. E isso, para mim, é muito má. É mortal. Eu não gosto nada do que estou vendo agora, não. A terminar este momento tão nobre, esta conversa que enche o coração de muita gente ao ver. Obrigada. O que é que quer deixar aqui a mensagem aos jovens, aos seus netos, o futuro? Olha, a coisa mais importante de todas, seres humanos, não perder o fio familiar. Isto é que é a força que os jovens precisam, meus netos, meus filhos. E eu tento dar isto e estou conseguindo, mas quando eu partir, não sei. Mas
a todos os jovens que ouvem hoje, amanhã, depois, guardar as tradições familiares, guardar a sua língua, guardar com respeito a sua língua e a sua tradição, a sua originalidade. Não a perder, nunca se percam a nossa identidade. Isso é importante para os jovens, para compreenderem quem são. Porque muitos desses jovens que ainda estão no mundo assim fora, ainda vês, são perdidos, nem sabem quem são. Nem sabem quem são. Eu tenho encontrado alguns miúdos portugueses, já com 20, 30 anos, já vi, que nem falem uma palavrinha, já não querem falar uma palavrinha. Isto é, uma língua é um tesouro que nós devemos guardar. Se eu pudesse falar todas as línguas, eu aprender-las todas, porque realmente é um valor tão mais grande, que nós temos mais valor. Perder uma língua é como um crime. E é isso que eu peço aos jovens, não percam a sua língua, as suas tradições e as suas famílias, as suas tradições familiares, que é o que nos aguenta a ser fortes todo o resto da nossa vida. Foi um gosto enorme. Obrigada. Obrigada de nos acolheres. O meu nome é Maria dos Anjos Muniz, proprietária do Salão de Cabeleireira de Laval, há muitos anos já, e aproveito este momento para desejar a todos, clientes, familiares, amigos, um Feliz Natal e um ano novo, próspero, e também com muita saúde, amor e felicidades para todos. Quero agradecer também a SIC FPTV da oportunidade que nos dão todos os anos para nós fazermos a nossa apresentação. Aproveito também para agradecer muito a clientela que tem vindo até cá, até Laval, para nos conhecer. Quer dizer, obrigado a todos e um grande obrigado à Conceição e ao Alberto por estarem sempre disponíveis para nos fazer conhecer a comunidade. Boas festas, Feliz Natal e obrigado a todos. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.